Mensagem de São João Batista para este tempo. Enquanto observo a margem do Rio Jordão, vejo que o cenário vai se enchendo de gente e ao longo da margem do Rio Jordão há muitos homens vestidos de maneira diversas. Alguns parecem homens do povo, outros são ricos e não falta alguns que parecem ser autoridades lá do Templo de Jerusalém, pelas vestes adornadas com franjas e galões e largas faixas, e no meio deles, de pé sobre uma pedra, está um homem que é João Batista. Ele fala à multidão e que não é uma pregação doce, pois o seu modo de falar e gesticular é muito impetuoso e severo. Ele fala anunciando o Messias e exortando o povo a preparar os corações, arrancando-lhes os embaraços e endireitando-lhes os pensamentos. Mas é um modo de falar áspero e agressivo, que são ditas no Evangelho. Enquanto isso, vem aproximando um homem sozinho que caminha lentamente e aproxima-se sem fazer barulho e escuta a voz trovejante de João Batista. E é Jesus que vem à margem do Rio Jordão, e nada se distingue Jesus dos outros. Nas vestes, ele parece um dos homens do povo, um senhor no trato e na beleza, mas nenhum sinal divino o diferencia da multidão. E João Batista percebeu e reconheceu e desceu da pedra e vai até Jesus, que estava parado debaixo de uma árvore e de frente um do outro. Jesus e João se olham por um momento. Jesus com o seu olhar azul e doce, e João com os seus olhos pretos, cheios de uma luz intensa, e vendo os dois são altos, que é a única semelhança, em tudo mais são diferentes. Jesus é loiro, cabelo comprido e penteado, com um rosto de um branco marfim, de olhos azuis, roupa simples, mas majestosa. E João tem cabelos pretos que caem lisos sobre as costas e é desiguais em comprimento, e uma barba preta e rala que lhe cobre quase todo o rosto. Nota-se em suas faces cavada pelo jejum e a sua pele escura, e uma pelagem farta que lhe cobre o corpo seminu, com suas vestes de couro, que é de carneiro, da cintura para baixo. E os dois vistos junto parece um anjo, ou melhor, os dois vistos juntos, Jesus parece um anjo e João Batista um selvagem. O diálogo dos dois é conhecido pelo Evangelho, e hoje Jesus diz assim para nós: João Batista, para si mesmo, não tinha necessidade do sinal. Ele ficou purificado do pecado original no ventre de sua mãe, quando a minha mãe foi visitar sua mãe Isabel. É por isso que ele teve aquela vista da inteligência sobrenatural de me
conhecer. É isto que teria sido a inteligência de todos os homens sem a culpa de Adão. Se o homem tivesse permanecido na graça, na inocência, na fidelidade ao seu Criador, teria visto Deus através das aparências externas. Lá no Gênesis está dito que o Senhor Deus falava familiarmente com o homem inocente e que, diante daquela voz, o homem não desfalecia e nem se enganava. Tal era a sorte do homem, que é ver e compreender a Deus exatamente como um filho faz com o seu pai. Mas veio a culpa e o homem não mais ousou olhar a Deus, não mais soube ver e compreender a Deus. E hoje, vocês, com toda essa tecnologia, compreendem cada vez menos. Mas João Batista, meu primo, o João, ele tinha sido purificado da culpa quando a cheia de graça, que é a minha mãe, se curvou amorosamente para abraçar aquela que tinha sido estéril, sendo agora a fecunda Isabel. E o pequenino menino no seu ventre tinha saltado de alegria, sentindo sair de sua alma o vestígio da culpa. Assim como uma crosta cai da ferida que foi curada. E o Espírito Santo, que fez de Maria a mãe do Salvador, ele, o Espírito Santo, iniciou a sua obra de salvação através de Maria, que é o sacrário vivo da salvação encarnada, e por meio de João Batista, que estava para nascer e estava destinado a estar unido a mim, não tanto pelo sangue parentesco, mas também pela missão que de ambos lábios que formam a palavra, que quer dizer, João era os lábios e eu era a palavra. Ele, o precursor no Evangelho em seu destino de mártir, e eu, aquele que aperfeiçoa com a minha divina perfeição o Evangelho iniciado por João Batista e o seu martírio pela defesa da lei de Deus. João não precisava de nenhum sinal, mas o sinal era necessário para os outros entenderem que a voz que ouviram sair da nuvem, indicando eu que deveriam seguir a partir daquele momento. Eu também não precisava de batismo, mas a sabedoria do Senhor tinha julgado o momento, o modo de nos encontrarmos, tirando João da sua caverna e a mim da minha casa. O Pai nos uniu naquela hora para abrir sobre mim o céu, descendo a pomba divina sobre aquele que teria de batizar os homens com essa pomba, e descendo também o anúncio ainda mais poderoso do que o do anjo que anunciou a minha mãe, porque era o anúncio de meu Pai que disse. Ele disse assim, lá das nuvens:
Eis o meu filho que vocês devem seguir para que os homens não tivessem desculpas ou dúvidas se deveriam seguir-me ou não. As minhas manifestações foram muitas. A primeira foi depois do nascimento, foi aquela dos magos. A segunda foi no templo e a terceira às margens do Rio Jordão. Depois vieram muitas outras, pois os meus milagres são manifestações da minha natureza divina até a ressurreição e a ascensão ao céu, e a minha pátria encheu-se das minhas manifestações como semente lançada aos 4 pontos cardeais, e estas manifestações aconteceram em todas as camadas sociais e em todos os lugares da vida, dos pastores aos poderosos, aos doutos, aos incrédulos, aos pecadores, aos sacerdotes, aos dominadores e às crianças, aos soldados, aos hebreus e aos gentios. E ainda hoje, no século XXI, os milagres se repetem, mas como naquele tempo o mundo não os reconhece, não os recebe bem, não recebe bem as atuais, esquecendo-se também das passadas. Pois bem, eu não desisto, eu me repito para salvar-vos, para levar-vos a ter fé em mim. E hoje eu estou aproveitando da história de João Batista numa tentativa mais forte de trazer os homens a mim. E se não quiserem, não importa. Deixemos que os inconvertíveis acumulem sobre suas cabeças os carvões ardentes.